Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa terça-feira, nessa liturgia da memória de Pietrelcina, contemplamos o chamado que Jesus nos faz para ouvir e praticar a vontade do Pai. Então, que nós possamos celebrar a liturgia com fé e piedade. Então, a primeira leitura está em Esdras, capítulo 6, versículos 7 a 8, depois o versículo 12 e depois o versículo 14 a 20. Esdras, capítulo 6, versículo 7 a 8, depois o versículo 12 e depois o versículo 14 a 20. Naqueles dias, o rei Dario escreveu ao governador do território da outra margem do rio Eufrates: Deixa que prossigam os trabalhos no templo de Deus, que o governador de Judá e os anciãos dos judeus edifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também ordenei como se deve proceder com aqueles anciãos dos judeus que constroem aquela casa de Deus. Com os bens do rei, deveis reembolsar religiosamente e sem interrupção aqueles homens por tudo que gastarem. Eu, Dario, dei esta ordem, que ela seja pontualmente executada. E os anciãos dos judeus continuaram a construir com êxito, de acordo com a profecia de Ageu, o profeta, e de Zacarias, filho de Ado, e puderam terminar a construção conforme a ordem de Deus, do Deus de Israel, e as ordens de Ciro, de Dario e de Ataxerxes, reis da Pérsia. Esta casa de Deus foi concluída no terceiro dia do mês de Adar, no sexto ano do reinado de Dario. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o resto dos repatriados celebraram com alegria a dedicação desta casa de Deus. Ofereceram para a inauguração desta casa de Deus 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e, como sacrifício pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram também os sacerdotes segundo suas categorias e os levitas segundo suas classes para o serviço de Deus em Jerusalém, como está escrito no livro de Moisés. Os deportados celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Como todos os levitas se haviam purificado juntamente com os sacerdotes, estavam puros, e assim imolaram a Páscoa para todos os filhos do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para eles próprios. Então aqui, na primeira leitura, nós vimos aqui, né? Puderam terminar a construção da casa de Deus e celebraram a Páscoa. Então, assim que eles terminaram de construir a casa de Deus, eles celebraram a Páscoa, né? Como estava escrito aqui, segundo suas categorias, e os levitas segundo suas classes, para o serviço de Deus em Jerusalém, como está escrito no livro de Moisés. Então, todos, né, puderam, né, celebrar a Páscoa. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 8, versículo 19 a 21. Lucas capítulo 8, versículo 19 a 21. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Então, no evangelho que eu acabei de ler, alguns anunciam a Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Jesus responde que sua família agora vai além dos laços sanguíneos. Sua mãe e seus irmãos são os que, primeiramente, ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Para ser da família do Senhor, não basta apenas ouvir. Faz-se necessário, acima de tudo, a prática da palavra. Silvano Fausti nos ajuda a refletir. O objetivo da palavra de Deus é o de tornar-nos mãe e irmãos de Jesus. O meio é escutar e praticar tal palavra. Como cada um é chamado a se tornar mãe de Jesus na escuta, assim todos somos chamados a ser seus irmãos. Se a maternidade é a escuta, a fraternidade é a consequência e praticar aquilo que se escutou. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem vídeo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã
quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.